Pessoal, o tema de hoje é a preservação do Novo Testamento. Não vou negar para você, o conteúdo, ele é de certa forma um pouco maçante, sim. Por quê? Porque você vai ver uma questão de manuscrito, de história, essas coisas, mas aí que está o pulo do gato, aí que está o segredo do negócio. É com base nesses dados científicos, eu não estou apelando para a fé, é com base nesses dados científicos que a gente encara qualquer acadêmico para podermos defender a Bíblia. Nós precisamos, às vezes, passar por alguns passos, por alguns corredores, por alguns degraus de todas as matérias, para que nós possamos ter uma solidez daquilo que nós defendemos. E nós defendemos a palavra de Deus, por quê? Porque nós temos respaldo histórico, documental do que ela é. A Bíblia não é algo que caiu no nosso colo assim, ou então é algo que um líder chega aqui e fala, ó, tá vendo esse livro aqui? Você tem de acreditar nisso. Não, senhor, aqui não. Aqui não é no grito. Não é no grito. Aqui a gente vai ver por que nós acreditamos nisso. Com base nisso, eu vou falar sobre a preservação do Novo Testamento primeiro, tá? Se a Bíblia é tão perseguida do jeito que é perseguida, como é que ela sobreviveu? Como é que um livro, esse que você tem nas mãos aí, como é que ele sobreviveu a perseguições de impérios? Nós não estamos falando de um inimigo da esquina, ou vizinho, nós não estamos falando de uma turminha do bairro, nós estamos falando de impérios, nós estamos falando de gente com poder. Como é que sobreviveu com pessoas defendendo esse livro, indo até a fogueira, quando não muitas Bíblias mesmo queimadas? Como é que nós chegamos ao século 21, 2 milênios, e essa Bíblia ainda está aí vitoriosa? É a Bíblia que mais, é o livro que mais se vende no mundo, é o livro mais lido no mundo hoje. Com base em quê? Esse povo é doido. Conhece um povo doido? Eu estou vendo um. Por que esse povo doido gosta disso? Vou falar um pouco para vocês então da questão desse marco histórico. Vocês sabem, a imprensa não existiu desde sempre. Jesus não foi ditando, Pedro foi digitando no computador e Judas foi imprimindo. Não era nada disso. Não foi assim que aconteceu. Houve uma era manual. Antes do século XV, por exemplo, exemplares da Bíblia eram escassos. Tinha de ser copiado à mão. Quando eu digo século XV, pessoal, eu estou falando de 1400 anos. Sem nós termos Bíblia embaixo do braço. Você já pensou? Isso é parte do milagre. Você já parou para pensar? Se nós não tivéssemos lugar para nos reunir, você acha que a igreja sobreviveria? O que você acha? Pode falar. Gente, por 3 séculos, os primeiros 3 séculos da igreja, não havia templo. Eram reuniões em casas e debaixo de perseguição. Não é como, nós vamos nos desfazer desse templo aqui, vamos vender, vamos ratear e vamos distribuir entre os membros e agora vamos congregar só nas casas. Aqui em Sorocaba ainda seria fácil fazer isso. Mas nós temos desafios, por exemplo, como a Beatriz disse, exemplo em países em que a igreja é perseguida. Não é só não ter templo, nas casas que se reunirem, se forem descobertos, correm risco de morte. O que faz com que se mantenha seguidores dessa forma? Povo louco. Além de não termos templo até o 4º século, ano 300 e pouco, ainda demorou-se 1000 anos para que se viesse a ter exemplares da Bíblia aos montes. Por cerca de 1000 anos, ainda que tivesse templo, a Bíblia era um artefato
que ficava no púlpito ou era objeto de uso do sacerdote, do ministro. O povo mesmo não tinha acesso ao texto. Percebe o quão mais fácil ser cristão é hoje? Se eu disser algo aqui se eu der uma informação aqui no domingo à noite na Bíblia, e você achar, por algum motivo, eu estou contando algo que você ou pensa diferente, ou pensa que eu cometi um erro, o que você faz na hora? Que Google! Misericórdia! O Senhor entregou para nós a Bíblia, o inimigo o Google. Você tem a sua Bíblia à disposição, pode até ser no celular, não tem problema, mas você deve ir à Bíblia, na hora. Você abre o texto e fala, peraí, deixa eu ler a perícope, o contexto. O contexto é sempre os versos que vêm antes e os que vão depois. Isso é o contexto, tá? Você checa na hora. Até o século 14, 15, não era possível fazer isso. Ninguém tinha. Até nós temos um problema, né? Temos várias professoras aqui. Até a educação, a alfabetização era difícil. Você acha que na Idade Média, por exemplo, na era de Martinho Lutero, você pensa que todo mundo sabia ler? Você pensa que quando Martinho Lutero chegou na Catedral do Castelo de Wittenberg, pregou ali as suas 95 teses, você acha que todo mundo chegou lá para ler? O povo reuniu e falou, alguém, pelo amor de Deus, lê isso aí para nós? Percebe os desafios que o cristianismo e a palavra de Deus enfrentaram? Você sabe o que é uma geração inteira passar sem saber ler e sem nunca ter pegado uma Bíblia na mão? Uma vida inteira! E mesmo assim se confessar cristão, porque frequentava a igreja? É um desafio, não é? Meu Deus do céu! É disso que nós estamos falando nessa noite. Toda cópia era feita à mão, abrindo margem para extrema fragilidade e perda ao longo do tempo. Essa é eu vou falar uma fake news. Essa daqui é uma, entre aspas, brecha que a sociedade diz, está vendo? Falsearam o texto. E aí eu vou dizer para vocês que não. Já vou mostrar daqui a pouco. Nós temos, depois da era manual, a era da impressão, né? Gutenberg, o alemão, 1456, ele vai imprimir a primeira Bíblia. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Imprimiu em latim, saiu da impressora, aquela coisa mais linda, não é? A produção aí começou a ser em massa, então, e começou a imprimir Bíblia aos milhares, e aí então a precisão passou a ser padronizada. Por quê? Eram examinados todos os tipos, toda a montagem de de tudo aquilo que ia imprimir a Bíblia, estando tudo certo. Então agora nós temos uma impressão padronizada. Foi sempre assim? Não, não foi. Não foi. Por exemplo, houve um custo. Tem um inglês chamado Tyndale, William Tyndale. William em português, Guilherme, não é? William Tyndale. Ele era acadêmico, vamos deixar isso bem claro. Ele era um acadêmico e ele então, não era um teacher, ele era um professor. Ele realmente ensinava em universidade e ele traduziu do original grego para o inglês o Novo Testamento. Veja a perseguição. Porque ele fez isso, ele traduziu para a língua do povo, ele foi perseguido e martirizado por traduzir a Bíblia. Cópias eram impressas na Holanda, contrabandeadas e frequentemente queimadas por bispos ingleses. Você seria um contrabandista ou não? Se a gente abrir vagas aqui para contrabandista, você seria um contrabandista ou não? Quem seria? Ué, a Letícia levantou a mão, se parecendo um dinossauro. Só aquele bracinho curto assim. Sim ou não? Gente, contrabandista não é ilegal? Vocês não podem ser presos? Leiam O Contrabandista de Deus, irmão André, fundador da missão Portas Abertas. Leiam esse livro. Quem conhece? Isso. Bênção ou não? Bom ou não?
Leiam O Contrabandista de Deus, a sua fé não será a mesma depois da leitura desse livro, de fantástico que é. Pois é, começaram a contrabandear Bíblias da Holanda para a Inglaterra, que quando capturadas eram queimadas por quem? Olha a ignorância da época. Bispos ingleses, gente de dentro da igreja, queimava a Bíblia porque disse que não podia deixar para o povo, não podia entregar na mão do povo. Olha a ignorância da época. Aí o acesso, então, sem freios. Apesar da intensa perseguição, a obra de Tyndale e seus sucessores se espalhou por toda a Inglaterra em poucos anos. Bíblia, gente, ninguém segura. Porque Deus está no negócio. Aí ninguém segura. E aí vem também a evolução do idioma, né? Por quê? Porque língua muda. A língua muda. Falei para vocês já, né? Diversas vezes, diversas palavras, o seu desenvolvimento. Diferenças entre edições antigas e novas, como a King James, por exemplo, de 1611. Você pega Bíblias de João Ferreira de Almeida, a versão corrigida. Lá em Hebreus ainda diz assim, ó, um poucochinho de tempo e ele virá. Quem já leu o versículo assim na sua Bíblia? Fica com a mão levantada. 3, 4, 5. Só vocês? Os demais não? Veja se alguém tem a revista corrigida aí. Vê se você acha lá em Hebreus. Procura aí no seu Google, irmão. Né? Procura aí no seu Google, irmão, a referência bíblica e passa para nós qual versículo que é. Lá está escrito poucochinho. Isso daí é língua portuguesa arcaica. A língua muda, ela evolui, não é? Mais um pouquinho de tempo e pronto. Mas já houve época em que pouquinho se falava um poucochinho. Língua portuguesa, de pouco tempo atrás, tá bom? Então o que aconteceu? Nós temos também na Bíblia algumas questões aí de evolução do idioma, mas é só uma questão de tradução, de atualização da versão. O desafio então aqui, nós tínhamos o risco humano, não é? Por quê? Porque as cópias eram feitas à mão. Imagine você numa quarta-feira normalmente no cardápio serve-se o quê? Quarta e sábado? Feijoada. Imagine um tempo como esse daqui, você levantou cedo, está trabalhando, sabadão que nem hoje, você bate ardido uma feijoada, depois vai para o escritório sozinho, aquela chuvinha caindo lá fora, você fazendo cópia, à mão. Pergunto para você, pula fácil uma linha ou não pula? Duas até, entendeu? Então, esse era um desafio. Pequenos erros naturais, como pular uma linha. Aí o dilema do copista, o que faz aí? Quando você dá uma olhada, percebeu que errou, o que você fazia? Vai começar do zero? Não adianta começar do zero, por quê? O sono continua, a chuva está caindo, a feijoada está no estômago, começar de novo, você corria o risco de errar de novo. Fala, César. Ó, Hebreus 10, 37, o irmão vai ler na Bíblia dele, leia bem alto. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Qual a referência? Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37. Vocês estão vendo? Língua portuguesa. Como é que está a sua versão? Está igual a sua? Mais alguém? Aí, ó, tá vendo? Aí já está atualizado, um pouco tempo. Então a Bíblia passa por isso. É problema de língua original? Não, isso é problema de versão, atualização do idioma, tá bom? Mas pulando aqui, então, voltando agora para o nosso slide. Tinha o dilema do copista. Encontrou um erro, o que fazia? Olha a solução aí na frente. A revisão em pares. Um revisor lia em voz alta a partir do original, o outro verificava a cópia nova, letra por letra. Por que letra por letra? Porque tem algumas palavras que são difíceis de escrever, mesmo em língua portuguesa. Então percebe, quando as pessoas falam assim, a Bíblia tem erro. Ô, meu querido, bom, vamos usar um pouquinho de boa vontade aí também, né? Se o camarada escreveu abacaxi com CH, meu amigo, você sabe o que é um abacaxi. Você pode ter um erro de copista, mas isso não compromete o todo. Você me desculpe, tá bom? Não é assim. Então vamos lá. A Bíblia sobreviveu também ao Império Romano, não é?
O idioma do povo, do governo, eram dois idiomas diferentes. A cultura grega, ela ficou tão forte. Vocês sabem que você teve o Império Babilônio. Vamos pensar um pouco de história. Israel foi para o cativeiro, o Império Babilônico, que foi sucedido pelo Assírio, não é? Pelo Pérsico, aliás, que é a Média e a Pérsia se uniram, e aí ficou o Império Medo-Persa, que venceu o Império Babilônico. Depois foi vencido por Alexandre o Grande. Existem lapsos aí de tempo, tá? Mas os grandes impérios. Depois o Império de Alexandre o Grande, que quando ele morreu foi dividido pelos 4 generais, apenas 2 permaneceram líderes, e até que caem debaixo do Império Romano. Quando o Império Romano assume, a língua grega ela ficou muito forte no meio do povo. O povo falava o grego koiné em grego significa comum, falava o grego comum. E mesmo depois do Império Romano assumindo, o Império Romano usava o latim, mas o povo no dia a dia falava o grego. Por isso que o Novo Testamento, mesmo debaixo do Império Romano, ele é escrito em grego e não em latim. Porque sempre foi a ideia colocar a Bíblia no idioma do povo, acessível ao povo. Então o alvo eram os textos, sempre houve perseguição, os manuscritos sagrados eram sistematicamente caçados, confiscados e queimados pelas autoridades. O cristianismo foi por muito tempo uma religião proibida. Nos primeiros séculos o cristianismo enfrentou mesmo esses dias cruéis de perseguições, e a Bíblia traz consigo uma herança, por um lado negativa, que muita gente teve de morrer, que é uma herança de sangue, mas por outro lado, muitos cristãos mostraram que o livro tinha valor, tendo o lado positivo para nós hoje, gerando segurança, que eles deram as próprias vidas nas fogueiras ao se recusarem a entregar a palavra às autoridades. Pessoal, muita gente diz assim, mas a Bíblia é um grupo combinado para fazer com que esse livro fosse aceito. Gente, desculpa, ninguém morre por uma mentira, pessoal. Por mentira ninguém morre. Pela verdade, tem aqueles que arregam, porque não querem morrer. Pela verdade, não quero morrer, deixa esse negócio para lá. Quanto mais por uma mentira. Então, a morte de muitos cristãos também sela, assina com sangue o valor e a autoridade desse livro, tá? Aí depois vem uma virada. A gente falou da época das perseguições, mas vem uma época da virada. No século IV, um imperador romano aceita Jesus Cristo. É questionável na história se Constantino de fato era um homem convertido ou se aquilo foi uma manobra política. Não quero entrar no mérito da questão. Vou contar para vocês fatos históricos, tá? O fato é que ele passou a permitir o cristianismo. Então, o cristianismo passou a ser agora uma religião aprovada pelo Império. Beleza, vocês podem tocar o barco aí. Surge a liberdade em 313 depois de Cristo. O imperador Constantino se converte, promulga o Edito de Milão. Pessoal, o que é um edito? É uma confissão oficial. Faz-se um edital, o conteúdo que está no edital, que é mandado lá, é o edito. Isso foi colocado em Milão. Milão é uma cidade da Itália, próxima de Roma. E ali nesse edito de Milão garante-se a liberdade de culto. A igreja então deixa de ser caçada. Isso foi bom? Olha, muitos dizem que não, acredita? Passou-se a ter liberdade de culto. Mas aí entrou também a política e a riqueza. E onde entra dinheiro e poder, meu querido? Irmãos. Vocês sabem por que Deus não permite que muitos de nós sejam ricos? Sabe por quê, irmãos? Porque dinheiro ele traz poder. E dinheiro e poder corrompem. E muito. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer: você tem o que comer, você tem o que vestir, faz o quê? Estejam com isso satisfeitos.
Deus não promete riqueza para ninguém, pessoal. O que você deve orar é o seguinte, e eu faço isso na minha empresa, estava conversando com a Dilson. Termina a sexta-feira, eu estou com as contas da empresa quitadas. Antes de sair, eu trabalho na minha sala, né? Então, antes de abrir a porta para sair e trancar, eu faço uma oração. Senhor, obrigado. Mais uma semana vencida. São famílias de funcionários que estão sustentadas, são fornecedores que estão pagos, garantindo que teremos novas compras, e são vendas que foram recebidas, os clientes foram fiéis e futuramente teremos outros. É assim que eu administro a minha empresa, é assim que eu administro a minha área. Gente, eu não oro para ser rico. Apesar que eu ouvi hoje uma ilustração que muito interessante, você lembrou, né, Roberto? Quem esteve hoje lá no treinamento, lembrou, né, Jandir? O pastor nosso preletor, o preletor que também é pastor, disse que estava com um amigo na sala, e esse amigo passou por vários reveses. Ele já foi rico e acabou ficando pobre, não é? Parece-me que inclusive mais de uma vez de empresa que ele faliu, né? Diz que uma vez conversando na sala, diz que essa pessoa virou para o pastor, para o Josadac, e disse assim: meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você, eu já fui rico, hoje sou pobre, mas vou dizer uma coisa para você, é muito melhor ser rico. É óbvio que é, não? Faz aquele suspense todo para dizer o óbvio para nós, né? Isso é óbvio. Então, Deus não promete riqueza. Se acontecer de Deus permitir você enricar, amém por isso, glória a Deus. Espero que você seja um rico tão fiel ou mais quanto você é enquanto é pobre, depende do Senhor. Porque a riqueza pode, infelizmente, alimentar o seu ego e você abandonar o Senhor achando que você... Sabe aquele da parábola que diz assim: os celeiros estão repletos, a riqueza está garantida, agora a alma descansa e regala. Qual é a resposta do Senhor? Louco. E se hoje pedirem a tua alma, o que você tem? Então, pessoal, a liberdade do século IV foi uma liberdade que alguns questionam, porque acabou, na realidade, levando a igreja a uma certa impureza. Parece que a perseguição, ela depura, ela purifica a igreja. Aí vem a divisão do império, Roma cai sobre os bárbaros, o Oriente fica com a sede em Constantinopla, mantém o grego, o Ocidente, Roma, na cidade de Roma, adota o latim. Então nós temos a igreja ortodoxa e temos a igreja do Ocidente. A igreja ortodoxa usa o grego, inclusive até hoje. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Nós somos acusados injustamente de nós, protestantes, termos dividido a igreja católica. Isso não é de todo verdade. Por que não é de todo? Em primeiro lugar, é assim, houve um racha. A reforma dividiu a igreja católica. Mas a igreja católica, alguns séculos antes, havia passado por algo chamado o Grande Cisma, tá? E esse Grande Cisma fez com que a igreja do Oriente, que é a igreja católica ortodoxa, a igreja ortodoxa, se separasse da igreja romana, tá? Ficando no Oriente e o Ocidente separados. Pesquisem isso para vocês. E foi uma enorme de uma divisão. Tá? Então, os católicos romanos parece que esquecem dessas divisões, no plural, que aconteceram antes da reforma. E citam apenas a reforma protestante. Mas isso é porque já havia problemas gravíssimos dentro da igreja católica romana, em que na história alguns grupos perceberam que não dava mais. Essa é a verdade, tá bom? Essa divisão se mantém até hoje. Se mantém até hoje, a igreja ortodoxa está lá. Inclusive, o maioral da igreja ortodoxa não é chamado de papa, é chamado de patriarca. É o patriarca da igreja ortodoxa. Pode pesquisar isso, pessoal. Isso daí, como disse o Fábio agora, isso daí está isso é história, estamos vivendo isso, tá? Você encontra isso no Google. A tecnologia da escrita antiga, então. Quais os materiais de escrita? Aqui eu não vou me demorar muito, porque já temos discutido isso. Falamos sobre papiro. Qual é o material do papiro? Da onde vem o papiro? Como é feito? Isso mesmo, Grazi. É aquela planta que cresce um caule aberto, não é? É colocado em tiras, trançadas, prensado para sair o líquido, aquele açúcar todo.
não é? E depois ele se torna como um papel onde pode ser escrito. Falei para vocês que quando entrarmos na próxima matéria, Panorama do Antigo Testamento, trarei para vocês vídeos mostrando o papiro sendo feito na hora, tá bom? Hoje, inclusive, no Museu do Cairo, no Egito. Nós vamos ter então, depois do papiro, do lado direito, o pergaminho e o códice. Códice é livro, pessoal, feito de pergaminho. O pergaminho é uma pele de animal, escreve-se nele, e agora surge o quê? Diferente do papiro, que quebra e estraga. O códice, que vai ser muito mais durável, coloque-se uma página em cima da outra, você costurou do lado, o que você fez? Um livro. E qual é o nome do livro feito por pergaminho? Códice. Tá bom? Então o códice nada mais é do que livros feitos de folhas de pergaminho e costurados do lado. Fechou? Os estilos. Isso aqui é difícil, pessoal. Isso daqui você precisa mesmo ser estudioso e preparado para trabalhar com isso. Por quê? Não pense que estão escritos lá da forma fácil que você vê hoje na sua Bíblia, língua portuguesa. Eu vou trazer fotos de manuscritos para vocês. Eles tinham, por exemplo, letras maiúsculas escritas todas assim ligadas, sem pontuação e sem espaço entre as palavras. Dificílimo, tá? Então eram as letras unciais, aí estão as letras em grego, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, eta, o lambda, o psi e o zeta. Tá bom? Essas são algumas das letras. E depois você tem as cursivas. Tá? Olha aí, letras ligadas e menores, aí permitir uma cópia mais rápida. Mas vamos voltar a falar mais sobre isso futuramente. E aí a preservação. Já entramos na era do pergaminho. Agora chega o texto conhecido hoje com o nome de Alexandrino. Apesar de queimas de muitas bibliotecas antigas, não é? Preste atenção nessa informação. Cerca de 3 mil, vou repetir, 3 mil cópias. Lembra que eu fiz a comparação para vocês da obra de Platão, a República? Lembra que eu falei para vocês das obras de Shakespeare? A Bíblia tem, nessa época, vou citar mais para você, vai ter mais do que isso, tá? 3 mil cópias em grego do Novo Testamento chegaram aos nossos dias, algumas com mais de 1.500 anos. Veja a proximidade do original. Tá? Você tem o códice sinaítico, conhecido também como o Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ele data do século IV, portanto, apenas a 300 e poucos anos longe de distância dos apóstolos. Ele foi encontrado em 1859 pelo estudioso Konstantin Tittendorf. Resgatado no remoto mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Você tem o Códice Vaticano, ou o Códice B, que data do século IV também, que foi publicado em 1868. Então, códices encontrados comprovando a veracidade do conteúdo. Juntos formam a base do texto alexandrino, confirmando a pureza da transmissão do Novo Testamento. Agora olha aqui, ó. Tesouros em papiro. Em 125 depois de Cristo, aproximadamente. Gente, 125 são 30 anos depois da morte de João, o último dos apóstolos. Olha a proximidade. O papiro Rylands tem um fragmento, ele é um fragmento do Novo Testamento mais antigo já descoberto. Contém uma pequena porção do Evangelho de João, inclusive, e praticamente idêntico ao texto alexandrino. Nota, o pedaço encontrado ele é pequeno, ok? Você fala, que valor que tem isso? Só que você pega um outro depois de 1000 anos e você compara aquele trecho com o de 1000 anos, você fala, gente, igualzinho. O que isso prova para você? Opa! As cópias vinham sendo feitas de forma fiel. Isso mostra a fidelidade. 200 depois de Cristo aproximadamente, os papiros Chester Beatty, descobertos no Egito, contém grande parte do texto completo do Novo Testamento, empurrando as evidências ainda mais para o passado. Note isso, grande parte de texto completo do Novo Testamento. É como você ter uma Bíblia hoje e falar, a minha cópia, ela é igual a de 200 depois de Cristo.
Ou seja, uma geração e meia depois do apóstolo João. Pergunto para você, você tem um livro confiável na mão ou não? E isso é prova cabal, isso é científico, isso daqui não é matéria de fé. Isso está provando a legitimidade da autoridade de um livro. Tá bom? Os papiros Bodmer, cerca de 300 depois de Cristo. Outra coleção antiquíssima que confirma magistralmente, pelo menos, o Evangelho de João. Dito isso, vamos um pouquinho para o texto, não é? Nós temos, algumas pessoas me perguntam às vezes, deixa eu abrir um parêntese aqui. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que nós temos diferenças às vezes de palavras de uma versão para outra? Por que nós temos textos que parecem ser diferentes? Vamos lá. A origem lá em cima, do grego, ela se dividiu na realidade em duas grandes famílias de cópias, que diferem apenas em pequenos detalhes. Grife isso na sua memória. Pequenos detalhes. E os detalhes são de estilo e de gramática, não de conteúdo, não da mensagem. O texto Koiné, que compõe um grande grupo de pergaminhos, e essa versão é conhecida como textos receptos. Koiné, já disse para você, significa comum. Essa família medieval de milhares de manuscritos foi a base para os primeiros reformadores. Martinho Lutero usou uma cópia dessa família de manuscritos. Eu chamo de família um grupo de manuscritos que tinha até uma certa idade. E eles eram do mesmo conteúdo, tá bom? A mesma escrita, a mesma versão, o mesmo jeitão, tá? As traduções derivadas dessa família de manuscritos é a King James, a João Ferreira de Almeida corrigida, que foi a que o Celso leu. Agora aconteceu algo miraculoso. O texto alexandrino, ele foi descoberto depois. Só que, embora tenha sido descoberto depois, a idade dele é mais antiga do que os outros. Ele só ficou mais tempo perdido, tá? Baseado em manuscritos muito mais antigos, como o Sinaítico e o Vaticano, descobertos posteriormente e considerados mais preciosos. Quais são as traduções derivadas? Precisos, obrigado. A Almeida Revista e Atualizada, que é que eu uso no todo domingo, a NVI, a Nova Almeida Atualizada, obrigado. Então, você tem algumas versões que elas são de manuscritos encontrados em épocas diferentes, mas ela não diverge, não troca a mensagem, apenas estilo e gramática. Então é fácil confrontar essas duas famílias de Bíblias hoje e atestar a espetacular, a indiscutível harmonia doutrinária entre essas duas famílias de manuscritos. Ou seja, não importa a época que foi encontrado, o conteúdo, a mensagem continua a mesma. Tá? Nós estamos partindo para o final, a crítica textual. Quando a gente vai pegar esses manuscritos e fazer comparação entre um texto original e outro, nós estamos fazendo uma crítica no texto. Então, nós estamos fazendo uma crítica textual. E aí vem a ciência da restauração. Gente que devota uma vida toda como acadêmico, procurando de onde vieram essas falhas, de onde vieram essas diferenças, e produzem escritos, documentos, mostrando o que foi que aconteceu. Então, a prática da baixa crítica, praticada desde Orígenes, é valiosa ciência usada por cristãos para recuperar as palavras exatas dos apóstolos. Veja, isso já é buscado e procurado desde 250 depois de Cristo. Então, sempre se trabalhou por um texto mais original possível. A regra do consenso, a grande maioria das dúvidas se restringe a variações mínimas de escribas. Por exemplo, tinha camarada que ele estava fazendo a cópia de uma Bíblia e lá estava escrito que o apóstolo chamava Simão. Eu falava, gente, como Simão não vai cair bem, sabe que nome eu vou colocar? Pedro. Aqui na minha região, todo mundo conhece Simão por Pedro, vou pôr Pedro. Qual o problema? Ah, mas ai daquele que aumentar ou diminuir. Não, pessoal, não é nesse caso. O que o anjo estava dizendo lá é que você não pode alterar a mensagem. Você não pode dizer que aquilo que Deus disse que não é, ou seja, algo que é pecado, você dizer que está liberado. Isso é aumentar ou diminuir.
E vem o veredito absoluto, né? Qualquer que seja a leitura textual, então, o resultante da investigação rigorosa, quero enfatizar isso. Não há diferenças doutrinárias. Por isso que o cristianismo é o mesmo ao redor do planeta todo. Os grandes estudiosos, Orígenes no século 250, Tittendorf, que é o Constantin, no século 19, e aí você tem o Westcott Hort, eles também no século 19, e eles vão dedicar toda a sua erudição. Pessoal, a vantagem, abrindo parênteses aqui, a vantagem de algumas pessoas viverem em países ricos, isso afeta também a igreja, é que esses países ricos têm condições de pagar eruditos para dedicarem uma vida toda a um assunto só. Eles são ricos, podem pagar. E aí, Deus levanta a pessoa, vocês vão pagar, tem erudito para tudo? Vou levantar os meus eruditos que vão vasculhar o quê? Manuscrito bíblico. E o Westcott Hort, são dois, produziram um texto grego com anotações de rodapé, mostrando quais são as famílias de manuscritos que foram utilizadas, e com base nesses textos, nas descobertas hoje, eu não vou dizer para você que nós temos um texto puro, 100% igual saiu do texto de Paulo e dos escritores evangelistas, porque nós não temos o original para comparar. Mas com base científica, eu posso dizer uma coisa para você. Nós temos 99,99999, uma dízima periódica simples infinita, tá? Posso dizer isso para você, que nós temos um texto fiel àquilo que foi entregue pelos escritores, os primeiros escritores. Isso é prova científica, baseada em manuscritos. A matemática da confiabilidade, se deixarmos de lado superficialidades comparativas, em nossa opinião, as palavras nos manuscritos bíblicos que ainda levantam dúvidas chegam a menos de 1/1000 de todo o texto do Novo Testamento. Eis aí o Westcott Hort falando, tá bom? Palavras de Jesus. Ele prometeu, ele cumpre. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. E o que diz lá no Antigo Testamento? Sobre a minha palavra, o que eu vou fazer? Eu vou velar. O Senhor mesmo nos supervisiona. O Novo Testamento que temos hoje em mãos não é obra do acaso, mas um milagre vivo da história humana. Ele foi preservado a um alto custo pelo sangue dos incontáveis mártires, pelo labor incansável de monges e pelo rigor de notáveis estudiosos científicos. Por isso você pode ler, meditar e estudar a sua Bíblia descansando, com absoluta confiança de que possui a genuína palavra de Deus nas suas mãos. Tá bom? Obrigado. Nós encerramos essa aula aqui. Terminada a gravação.